Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Nós ainda continuamos com a nossa EBD através do nosso canal do YouTube. Então, desde já eu peço para que você dê a sua curtida, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, tá? Porque você fazendo isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E para você que é membro da Igreja Presbiteriana em Carvalho, nós continuamos assim a nossa EBD até segunda ordem. Tudo bem? Pois bem, vamos lá. Hoje o nosso tema é sobre depressão espiritual. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aí onde você está, chame seus filhos, chame a sua esposa, seu marido, para que juntos nós compreendamos esse quadro chamado depressão espiritual. O texto de hoje está no Salmo de número 42, versículo 5 e versículo 11, que diz assim: Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha só, olha a ênfase deste salmo ao repetir essa mesma estrofe no versículo 11. Ele termina dizendo: Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O Salmo ele pode ser descrito, queridos, de uma forma técnica como uma compilação dos cânticos do povo de Israel. Mas de uma forma teológica, Calvino vai chamar o Salmo, muito propriamente, de anatomia da alma do ser humano. Porque aqui nós vemos não teologia na forma abstrata, mas nós vemos a teologia aplicada às nossas experiências. Talvez seja por isso que os salmos foram tão abraçados pelo povo cristão, de todas as épocas. Porque aqui nós vemos a nossa experiência descrita na experiência dos salmistas. Então, você vai ver aqui a verdade de Deus revelada por meio do sofrimento de pessoas, das emoções, alegrias, tristezas. Você não verá aqui filosofia pueril. Você verá aqui a verdade de Deus aplicada às circunstâncias de pessoas de carne e osso, como eu e como você. Então, vemos aqui pessoas frágeis, pessoas de barro, pessoas que passam por momentos difíceis, numa espécie de fraqueza espiritual, uma depressão espiritual. E o Salmo 42 não é diferente disso. O Salmo 42 é uma clara demonstração de um homem profundamente perturbado. Um homem que está à beira do desespero. O salmista aqui, ele está numa tristeza profunda. Nós não sabemos o motivo, mas parece que algo fez com que ele fosse impedido de cultuar a Deus. Alguns estudiosos vão dizer que este salmista está vivendo no exílio babilônico. Por isso que ele diz no versículo 4, como eu lembro da multidão em festa, quando eu guiava o povo de Deus em procissão à casa do meu Deus. Era muita festa, era alegria sem fim, mas agora acabou. Então parece que essa lembrança do salmista dá a entender e pinta-nos um quadro de alguém que está no exílio babilônico e que está fora, está longe da pátria de Israel, longe do templo, longe do sacrifício e longe do culto. Então essa situação é desesperadora, porque vai dizer aí no texto que os inimigos, versículo 3, no final, vão acusá-lo e vão dizer: você não serve a Deus? Você não faz parte do povo de Deus? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus que não conseguiu livrar vocês do exílio babilônico, da mão de Nabucodonosor? Onde está o seu Deus?
Então vem a acusação, vem as lembranças de como era a felicidade do povo de Deus no templo, e isso traz uma certa depressão para o salmista. Então hoje eu quero ver com você esse quadro geral da depressão espiritual, as suas causas e o seu tratamento. Hoje nós abordaremos de uma forma bem geral, para eu mostrar para vocês então o que é a depressão espiritual, as suas causas e o seu tratamento. Pois bem, veremos então o caminho que a Bíblia nos oferece quando nós adentramos a esse pântano do desespero. Portanto, irmãos, antes de entrarmos no texto, eu quero colocar 2 motivos pelos quais esse assunto é muito importante para nós. Por isso eu disse para você convidar o seu filho, convidar quem estiver na sua casa para assistir essa aula. Tá? Porque é muito importante, eu digo isso por 2 razões. Uma primeira razão é mais geral, que é a razão do Covid-19, a pandemia que nós estamos enfrentando ainda nos dias de hoje. Essa pandemia, esse surto, ela veio de uma forma muito cruel. Quantas famílias não perderam seus membros, os seus parentes, e não puderam consolar uns aos outros com um abraço? Quantos foram enterrados sem haver um velório digno da sua pessoa? Sem você poder acudir a sua tia que perdeu seu tio, seu primo, ou até mesmo a sua mãe que perdeu um filho, necessariamente seu irmão. Isso aconteceu no Brasil todo, irmãos. Pessoas perdendo membros da família e sem poder consolar uns aos outros. Imagina essas pessoas caindo nessa depressão espiritual. A quarentena. Nós podemos citar também a quarentena. Quantas pessoas ficaram com a mente perturbada, se sentindo inútil, sem saber o que fazer. Isso é uma coisa mais geral. Agora, no segundo aspecto, mais particular, eu quero dizer que muitos cristãos, até mesmo antes da pandemia, estavam vivendo de uma certa forma infelizes com a vida. Pessoas infelizes, pessoas que não se alegravam em Deus. Mas Daniel, isso é pecado? Daniel, isso tira a salvação da pessoa? Obviamente que não. Mas um cristão infeliz, ele deixa de desfrutar dos benefícios de Cristo nesta vida. Então o meu objetivo é mostrar para você o caminho pelo qual você pode passar e sair desse pântano do desespero, dessa floresta da angústia. Então no segundo momento, nesse aspecto particular, é importante dizer que um cristão infeliz, ele não é um bom testemunho para os de fora. Então você deve enfrentar esse pântano, essa depressão espiritual por amor a si mesmo, mas também por amor ao reino de Deus. Porque um cristão deprimido será um cristão que dificilmente será luz aonde ele estiver. A alegria dos cristãos, ela se espalha no lugar onde ele está. E as pessoas notam a diferença. Mas agora, um cristão que é oprimido, que é infeliz, ele não consegue testemunhar das maravilhas de Cristo. Então, se por um momento você tem que ser feliz para desfrutar das bênçãos de Deus, num segundo momento você deve buscar essa felicidade para testemunhar: olha, eu era infeliz, mas agora eu sou feliz com Jesus. Nós não cantamos aquele hino? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Apesar do sofrimento, apesar de estarmos chorando, o cristão, ele é feliz, ele não está feliz, ele é, na sua essência, um ser feliz por causa de Cristo. E isso, irmãos, é um grande testemunho para os de fora. Portanto, meu objetivo nesse Salmo 42 é mostrar para você, depois de eu ter colocado as necessidades de estudarmos, agora eu quero colocar para você o quadro geral dessa depressão. Olha só, primeiro, a depressão espiritual ela é demonstrada na nossa face. O texto vai dizer, o texto que nós lemos: por que está batida a minha alma? Porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus. Olha, ele é um homem perturbado.
E pessoas perturbadas, irmãos, são pessoas que demonstram a sua perturbação, a sua inquietação na face. São pessoas que às vezes tentam mascarar por um tempo a sua perturbação, mas logo essa máscara de felicidade cai e a perturbação que outrora estava escondida vem à tona, e as pessoas ao redor começam a enxergar quem realmente somos, ou o que realmente estamos passando. Pessoas perturbadas. Segundo, você vai ver que é um homem que chorava muito, é um homem de muitas lágrimas. Vai dizer aí, versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. São lágrimas por todo lado, aquela pessoa que vive chorando e às vezes não tem motivo. Você já viu pessoas assim, você conhece? Ou alguma fraqueza espiritual lhe causa tristeza, ou algum acontecimento, ou às vezes não tem motivo. Uma depressão que se apoderou dessa pessoa. Pessoas que choram e falam, olha, há algo dentro de mim que é maligno, mas eu não sei dizer o que é. Será que você está passando por isso? Esconde dos outros? Quero dizer para você, continue assistindo, porque há um caminho melhor para você. E se você conhece alguém assim, mostre para ele esse caminho, que nós iremos tratar no dia de hoje. Mas além, queridos, das lágrimas, veja também a falta de apetite. Ele vai dizer que as lágrimas dele serviam de alimento de dia e de noite. A ideia é, eu só choro e não há momento não há nenhuma interrupção no meu sofrimento. Não há um momento em que eu banqueteio com os outros. Eu não tenho apetite, porque as minhas lágrimas em si são o meu alimento de dia e de noite. Há também um temor e uma aflição por causa dos inimigos. Ele vai dizer, enquanto eu estou chorando, enquanto essas lágrimas me servem de alimento, os meus inimigos caçoam de mim, eles zombam de mim, dizendo, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Versículo 10, ele vai dizer, esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, Senhor, me dizendo, teu Deus, onde está? Senhor, é como se passasse um trator nos meus ossos e todos os meus ossos viessem a se tornar pó. Senhor, parece que eu estou à mostra. Senhor, parece que eles estão me esmagando. Quando eles me perguntam, onde está o seu Deus? Você está sozinho. Você vai ver também lembranças amargas. Olha o quadro geral então, irmãos. Uma depressão espiritual é demonstrada na face, lágrimas, falta de apetite, temor e aflição por causa dos inimigos. E quinto lugar, lembranças amargas. Versículo 4, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festas. Ah, Senhor, tempo bom que não volta. Senhor, essas lágrimas, esse sofrimento, eles me machucam, porque ainda, além deles serem agonizantes dentro de mim, eles pioram na medida em que eu lembro de como eu era feliz. Às vezes eu estou falando com pessoas que eram felizes em seu casamento, e hoje em dia não se encontram mais assim. Pessoas que antes tinham um bom relacionamento com os filhos, ou filhos que tinham um bom relacionamento com os pais, mas nesse exato momento, aquilo que te fazia feliz passou a ser apenas uma lembrança. E agora, o que resta para você é uma depressão espiritual. E isso nos leva ao sexto aspecto do nosso quadro geral, uma sensação de esquecimento e destruição. Olha o versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Aqui abismo, irmãos, não é pecado, tá? Por vezes nós usamos esse texto para dizer, nossa, o pecado ele é maligno, e é mesmo, mas um abismo chama outro abismo, né, Daniel?
Às vezes a pessoa começou com um pecadinho, mas um pecadinho leva um pecadão, porque a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Mas o texto não está dizendo de pecado. Abismo, na palavra hebraica, é uma outra palavra para oceano. Tá? Por que abismo e oceano são sinônimos na cultura hebraica? Porque lembre-se que eles não tinham uma rota marítima tão ampla como nós temos hoje. Era comum pessoas pegarem barcos e se perderem e morrerem no abismo dos oceanos. Então a ideia do salmista aqui não é pecado, é sofrimento e dor. É a sensação de esquecimento, é a sensação de que Deus o esquecera e que ele será destruído. Quando ele fala um abismo chama outro abismo, ele está dizendo um oceano chama outro oceano. E ele vai continuar ao fragor das tuas cachoeiras ou catatubas, tá bom? Todas as tuas ondas vagas passaram sobre mim. Então olha só, ele pega três figuras: oceano, cachoeira, né, que é outro nome para catadupas, e ondas. Oceano, cachoeira e ondas. Ele pega o poder de Deus demonstrado na criação e fala: Senhor, parece que tudo isso está vindo para me soterrar e eu serei esquecido. É isso que eu sinto quando eu estou sofrendo, quando eu não tenho mais vontade de comer, quando eu só choro, quando os outros zombam de mim, quando eu olho para o lado e eu penso: Senhor, cadê o Senhor? Essa é a sensação do salmista, irmãos. Esse é um quadro geral da depressão, que pode ser também o seu caso. Mas quais são as causas de tudo isso, Daniel? Vamos ver agora, em segundo lugar, as causas. Vimos o quadro geral, agora passemos aí para as causas. Primeiro lugar, temperamento. Tá? Temperamento é uma possível causa. Você vai dizer: nossa, que conversa estranha, eu estou no divã de um psicólogo. Eu sou cristão. Mas não é porque você é cristão que você não tem temperamento. Tá? Uma coisa não anula a outra. O perfil psicológico, o temperamento, a sua personalidade, eles não fazem diferença para a salvação. Deus salva tanto o colérico, Ele salva tanto o melancólico, tanto o sanguíneo, Ele salva todas as espécies de personalidade. Mas embora não faça diferença no âmbito da salvação, faz toda a diferença, irmãos, no âmbito da vivência espiritual. Tá? Na experiência cristã, faz toda a diferença. Quando tratamos de depressão espiritual, o temperamento, ele deve ser considerado. Então vejamos, você e eu devemos buscar esse autoconhecimento de nós, sobre o nosso temperamento. Porque às vezes, problemas, tribulações, perturbações afetam as pessoas de diferentes modos. Tá? Então você tem que conhecer a si mesmo. Nós partilhamos da mesma salvação um para com os outros, mas aprove a Deus não nos criar iguais. Deus criou pessoas com cores diferentes, pessoas com fisionomias diferentes, tá? Deus criou pessoas com capacidades cognitivas diferentes, capacidade física diferente, inclusive personalidade e temperamento diferentes. Então você tem que se conhecer a si mesmo. Quando você fala: poxa, eu sou uma pessoa mais melancólica, então você já tem uma direção de como você deve agir. Tá? Olha só, por exemplo, nesse aspecto da depressão espiritual, quais são as pessoas que são mais propensas a isso? São pessoas introvertidas. Então é necessário nós analisarmos que essas pessoas sofrem abatimento com mais facilidade, fraqueza, fragilidade. E quando eu digo isso, eu não quero dizer que você é um crente inferior por ser uma pessoa introspectiva, não é isso, ou introvertida. Não, porque pessoas como Lutero, o grande reformador Martinho Lutero, ele era introspectivo. E alguns vão estudar as personalidades da Bíblia e dizer que Jeremias era, Paulo também era, João Batista também era. Então, ainda que nós não possamos, eu não me sinto à vontade de bater o martelo e falar: não, Jeremias era, Paulo também era, porque nós temos muito
o nosso conhecimento biográfico desses homens é muito curto, muito pouco. Eu digo com toda certeza, em outras biografias de grandes homens de Deus na história, demonstram isso. Tá? Homens gigantes de Deus, que também tinham essa introspecção. Eram pessoas mais introspectivas. Mas você tem que saber qual é a diferença entre uma autoanálise saudável, onde Deus fala, examine-se o homem a si mesmo, e uma introspecção. A autoanálise dos nossos atos, atitudes, ela é saudável e ela tem um limite. A introspecção não. A introspecção ela é maléfica porque você não faz mais nada da sua vida além de se analisar e julgar a si mesmo. Aí está o erro, aí está o perigo. Então, pessoas que têm essa tendência, normalmente elas paralisam, se entregam à morbidez, à tristeza aguda, e por vezes elas vivem uma vida como se um oceano estivesse passando por cima delas. Qual é o caso do salmista? Se você está nesse estado, antes de passar para um tratamento, eu já quero aplicar dizendo, procure um irmão mais maduro do que você. Procure alguém para se aconselhar. Fale com seus pais. Procure ajuda. Não se entregue à sua personalidade. A sua personalidade não pode ser um rei sobre você. Se você se reconhece como uma pessoa introspectiva, melancólica, a sua personalidade, ela faz parte de quem você é, mas ela não pode tomar a autonomia da sua vida, o controle de tudo que você faz e tudo que você é. Procure ajuda. Segundo lugar, além do temperamento, há também condições físicas. Isso eu quero deixar muito claro. Dr. Martyn Lloyd-Jones, o grande pregador aí da Inglaterra do século XX, ele era médico antes de se tornar pastor. E muitas pessoas, depois que ele se tornou pastor, membros da igreja vinham se aconselhar com ele. E ele notava que as pessoas reclamavam, achando que a pessoa falava assim, Dr. Martyn Lloyd-Jones, pastor, eu estou sofrendo, eu não sei se é pecado, parece que Deus se esqueceu de mim, eu estou melancólico, eu estou indo de mal a pior. Mas Martyn Lloyd-Jones, pela experiência dele com a medicina, ele notava que o problema dessas pessoas não era única e exclusivamente espiritual, mas havia também o aspecto físico, problemas na tireoide, por exemplo. Entende? Então, é muito importante você não pensar apenas que nós somos espírito. O ser humano, ele é corpo e espírito. E por vezes a depressão espiritual, ela se dá na sua base por causa de aspectos físicos. A pergunta que eu quero fazer para você: qual foi seu último check-up? Eu sei, homens, vocês não gostam de se cuidar, mas é necessário. Por amor à sua esposa, por amor a seus filhos, por amor à sua família. Faça seus exames. Você se sente mal, deprimido, indo de mal a pior? Cheque a tireoide, cheque suas vitaminas, faça um check-up inteiro, do corpo inteiro. Isso é muito importante. Pois bem, você pode ver aí, o grande pregador, Charles Spurgeon, ele caiu em depressão muitas vezes. Historiadores, biógrafos dele vão dizer que às vezes foi por causa de uma determinada circunstância que ele sofreu na vida, perseguições. Outras vezes será por causa do temperamento dele, mas por vezes alguns biógrafos ressaltam que o grande motivo da depressão de Spurgeon era a gota, era um aspecto físico. Por isso que nós devemos nos cuidar, irmãos, e ter esse discernimento do que é temperamento e do que é minha saúde, que precisa ser cuidada, examinada por um médico. Então eu quero te encorajar, você não é só espírito, você é corpo e espírito. Cuide do seu corpo que Deus deu, tá bom? Não, mas em terceiro lugar, irmãos, há o diabo, inimigo das nossas almas, que por vezes nosso problema, às vezes, queridos, é por conta de um pecado no aspecto espiritual. E Satanás, com suas artimanhas, quer nos controlar usando o nosso temperamento e o nosso físico. Ele quer que você pense que o seu maior problema são os aspectos temperamentais e físicos.
E não quer que você pense que possivelmente a sua depressão espiritual é ocasionada por conta de um pecado. Porque você está se afastando de Deus. Porque você está se afastando do corpo de Deus, que é a igreja. Então nós devemos saber e ter cuidado se Satanás ele não está usando dessas duas coisas para embaralhar a nossa cabeça. Então, quais são as causas, Daniel? Primeiro, temperamento. Segundo, condições físicas. E terceiro, possivelmente, Satanás. Quando ele pega o nosso pecado e faz com que nós não raciocinemos que o nosso maior problema da nossa depressão espiritual, por vezes, pode ser o pecado. Mas e o tratamento, em terceiro lugar? Vejamos aí o tratamento. Falamos então do quadro geral, falamos das causas, das possíveis causas. Agora o tratamento. Em uma frase: assuma o controle de si mesmo. Não dê ouvidos à sua voz interior, mas fale com ela. Sabe quando você acorda e vem pensamentos pecaminosos, pensamentos tristes e que querem te colocar para baixo? Você tem duas opções: ou você alimenta esses pensamentos, ou você confronta, como o salmista fez. Por que está batido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esse é o tratamento, esse é o caminho. Primeiro, pegue as rédeas da situação. Não se entregue a esses pensamentos nebulosos, esses pensamentos depressivos. A arte espiritual, queridos, de se dominar, ela tem o seu valor. Dominai a si mesmo. Se dominai. Faça que nem o salmista, não resmungue contra Deus. Não jogue Deus contra a parede, porque você não pode fazer isso. Mas pergunte a si mesmo: ó minha alma, o que está acontecendo? Por que você está abatida? Eu quero desafiar você a olhar por essas circunstâncias e desafiar o diabo. Desafie o mundo, desafie a si mesmo, dizendo: eu ainda louvarei, eu louvarei a Deus. Não se abata a minha alma, porque meu Deus há de me acudir, há de me socorrer. Então a essência do tratamento é o domínio desse eu interior que quer me colocar para baixo, que quer me colocar numa cadeia, me condenando, me censurando. Não, meus queridos, ultrapassa esse pântano. Quero te encorajar a lembrar das misericórdias de Deus que são renovadas todos os dias na sua vida. Certamente, queridos, o diabo vai tentar usar as suas artimanhas. Mas se não for um aspecto de temperamento, um aspecto físico, onde eu tenho que buscar algum remédio ou médico, mas se for o Satanás, o inimigo das nossas almas, saiba que Deus, em todos esses casos, não só no último, mas em todos esses casos, Ele há de cuidar de nós. E é por isso que o salmista e eu e você podemos dizer: minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Pois ainda o louvarei. Não desista, não entregue os pontos. Eu sei que por vezes a depressão espiritual parece ser o último estágio da nossa vida. Parece que as coisas vão de mal a pior. Parece que é um oceano que está passando por cima de nós. Espere em Deus. Não se aparte dos caminhos de Deus, do corpo de Cristo, embora seja difícil nesses momentos. Procure alguém para conversar. Nem que se for aí virtualmente, enquanto as coisas não melhoram. Mas abra o seu coração. Não se entregue, porque você há de louvar o Senhor. Compartilhe essa mensagem. Seja um missionário digital, para que a boa mensagem da esperança de Cristo Jesus, nosso eterno Redentor, possa ser ouvida por outras pessoas. Por hoje é só. Então, passamos aí a limpo o quadro geral da depressão espiritual. Alguns aspectos, alguns apontamentos gerais, as possíveis causas e o tratamento. Deus abençoe você que ficou até agora comigo. Tenha um ótimo domingo, em nome de Jesus. Amém.